Então vamos lá, estamos aqui no canal Ferramentas Estratégicas e normalmente eu tenho uma playlist, uma seção que eu chamo de Ferramentas e Conversas, Conversas e Ferramentas, e hoje é exatamente isso, né? Normalmente eu também olho como roteiro o modelo de negócio, o Canvas, e hoje nós vamos fazer o contrário, nós vamos ter boas histórias que eu vou entender que parte do modelo de negócio se encaixa nessa história, porque o modelo tem só 10, 11 anos de existência, né? E aqui a experiência que eu trago de consultores, de amigos, tem um pouquinho mais do que isso, somar tudo junto. E hoje tem um amigo, super amigo, que eu estou falando de Portugal, ele está no Brasil, mas a gente já se conheceu pessoalmente, já fizemos negócio juntos. É o Marcel, então queria, Marcel, seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o Marcel, onde é que você está e o que você faz profissionalmente? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Humberto. Eu sou consultor, especialmente aí na área de desenvolvimento de pessoas e vendas. Também tenho uma outra atividade, que eu sou sócio de uma empresa de governança corporativa, e lá eu respondo pela área comercial da Ebluzone, que faz as consultorias, implantação, fim a fim de governança corporativa. Eu fui executivo de empresas por muito tempo, sempre na área de vendas, marketing, especialmente aí na parte de suporte ao pessoal de vendas, construção de canais de vendas. E minha carreira foi muito pautada por essas atividades. Estou na consultoria há mais de 7 anos e procurando trilhar um caminho aí de colaboração com o mercado, com as empresas, com os outros consultores. Então, estou muito feliz em estar participando desse movimento de consultoria. Tem crescido muito no Brasil, né? A própria pandemia, acredito que ajudou muito as empresas olharem mais para dentro de casa e começarem a solucionar os seus problemas, a buscar a solução para os seus problemas. Então, acho que a pandemia trouxe aí muita reflexão, né? Eu tô em São Paulo, né? Vivo em São Paulo desde os 8 anos de idade, então faz bastante tempo, e gosto muito daqui, e tenho também aí muito prazer em estar falando com você. Você é uma pessoa muito especial, sempre buscando aí melhorias, criação de ferramentas, automatizar uma série de coisas que são importantes aí no dia a dia dos profissionais, no dia a dia dos consultores, no dia a dia dos vendedores. Então, creio que a gente possa agora ter um papo muito bom, um diálogo, uma conversa bacana sobre esse universo. Muito bom. Então, vamos começar? Opa! Vamos começar aqui. Esse é o mote aqui do canal, ferramentas ágeis e visuais para tomada de decisão. Eu costumo dizer que ferramenta visual pode ser um papel, como o Neto de Padeiro, pode ser o papel de pão, uma caneta, um lápis, e a gente desenhar, escrever, porque tenho esse costume, e eu vejo o Marcel também tem essa de registrar as coisas, né? E o pano de fundo é sempre 80-20, quando couber, que é o princípio de Pareto. Se 20% do que você faz dá 80% do resultado, não é uma conta só de 80-20, mas ficou conhecido porque o Pareto, o Vilfredo Pareto, avaliou essa medida na época. A gente pode ter 30, 70, etc. Além disso, a gente vai. O pano de fundo é o modelo de negócio, mas não como exatamente o meu roteiro. É onde é que ele se encaixa nas boas conversas que a gente está tendo com pessoas do mercado, consultores, que para mim essa playlist tem, né, dentro do canal tem muito mais a ver como uma conversa de casos práticos e reais para a gente encaixar as ferramentas, porque eu costumo bater na tecla que ferramenta só é considerada tal se ela for útil, senão não é ferramenta, é alguma coisa, um objeto que está largado por aí. Certo? Então, o modelo surgiu depois do plano de negócio. O plano de negócio muita gente sabe o que é para você colocar organização no seu empreendimento e às vezes até captar recurso para ele, vender o seu negócio através de um plano. E o modelo
é uma tecnologia, uma modelagem mais recente, né? O Canvas se propõe a olhar pedaços da sua empresa, do seu negócio, e ele se propõe a melhorar o quê? Da porta para dentro e da porta para fora. Ou seja, é isso que nós vamos ter aqui conversa. O Marcel vai contar conversas da área, da época profissional dele, pode ser como consultor ou no mundo corporativo, para a gente entender o que se melhorou e depois se a gente vai estar olhando da porta para dentro ou da porta para fora. Vai estar olhando o mercado ou o cliente interno ou os processos, a organização interna. Então, tá contigo. Qual é a história hoje, Marcel? Bom, eu refleti um pouco aí quando você falou da gente bater um papo, e eu me lembrei de uma história quando eu trabalhei lá numa multinacional e eu cuidava do software de gestão de oportunidades e também cuidava o software também tinha a gestão de conflitos de oportunidade, né? Então, dois canais estavam tentando atender a mesma conta, então isso era feito através de um software que trazia a oportunidade lá pelo CNPJ, mas você tinha que fazer uma análise, porque às vezes era o mesmo CNPJ, mas eram duas oportunidades diferentes. E às vezes as empresas que estavam atendendo, elas podiam serem complementares naquele atendimento da necessidade, e algumas vezes eles não tinham nem enxergado ainda todas as potencialidades que tinham naquele cliente. Então, o software era uma ferramenta que ajudava a trazer as oportunidades que precisavam ser trabalhadas, gerenciadas, né? Então, ali eu consegui enxergar muita coisa, consegui fazer algumas coisas, consegui identificar algumas melhorias no tratar com essas pessoas, porque tinha uma ferramenta que trazia informação. Então, a informação gerenciada, a informação gerada, ela é muito legal, mas tem que ter ali também um ser humano pensando um pouco, com visão de negócio, para as coisas acontecerem. Então, assim como o pano de fundo inicial, seria essa a ideia para o nosso bate-papo aqui, Humberto. Legal. Então, como dizia um seriado antigo da televisão, senta que lá vem a história. Da cultura, é verdade. É. Bom, então, você quer um overview aí Vamos de... conversando quando eu precisar, eu entro aqui Ah, e dando. você faz pergunta. É, Você faz, pô, você sabe que as pessoas inteligentes são as que fazem pergunta, né? Nem sempre quem responde. Eu adoro fazer pergunta também, mas hoje eu vou contando a história e você fica aí com essa parte mais inteligente que combina muito com você, inclusive, né? tá certo. Não Vamos lá, só, vamos lá. não só pelo profissional que você é, mas pelo time que você torce também. Bom, Já deu uma maciada no perguntador aqui, só com esse elogio. mas claro, sempre tem que ser. Bom, quando eu fui trabalhar nessa multinacional, não se tinha o software de gestão de conflito. Ele estava sendo planejado. Quando eu fui contratado para ser o gerente de canais dessa empresa de tecnologia, eles já tinham a ideia desse software e ele precisava ser acabado. Tinha uma software house que tinha sido contratada, uma empresa com muitos cases, com conhecimento já do que era a plataforma, do que deveria ser feito, e me cabia ali entender bem ali as nuances do negócio e ajudar a parametrizar e, em alguns casos, customizar essa ferramenta para atender bem a nossa necessidade. Então, teve ali todo um trabalho de aculturamento dos integradores e das revendas. Muitos tinham medo de colocar a oportunidade, e essa oportunidade ser levada para um outro canal. Existia sempre aquele temor, né? O que vai se fazer com a minha informação? Será que essa informação não vai vazar? Então, você teve ali todo um trabalho de compliance, um trabalho de convencimento para que as pessoas começassem
a registrar as oportunidades. Depois de um tempo, a plataforma estava pronta, as pessoas começaram a registrar as oportunidades, a gente via quando tinha algum conflito, a própria plataforma trazia, você fazia uma análise, conversava com um, conversava com o outro, e a gente ia seguindo. E durante essa relação com a oportunidade, eles iam colocando as reuniões, os feedbacks, e eles davam ali um coeficiente de qual que era a chance de fechamento. Esse coeficiente, nesse primeiro momento, ele não era um coeficiente que era gerado pela plataforma de acordo com a evolução e as respostas que eram dadas. Era um feeling do vendedor. E depois de um tempo eu descobri que qualquer feeling que fosse abaixo de 90% tinha o mesmo valor na hora de fechar. Se ele colocasse 10, 20, 30, 40, 50, 70 ou 80% de fechamento, a chance de fechamento era muito parecida com 10 ou com 20. Não tinha muita validade isso, porque era simplesmente um cheiro. Agora, quando ele colocava acima de 90, a chance de fechamento era muito parecido com 100. Então, esse foi um aspecto que foi entendido ali desde o primeiro momento. Uma outra coisa importante também que essa ferramenta trouxe, depois de um certo tempo, foi um cruzamento de informações que eu comecei a fazer de acordo com a região e o tipo de oportunidade e o segmento trabalhado e qual era a força daquela região. Por exemplo, ali em Goiás, você tem muita empresa de agronegócio e tinha muito pouca oportunidade naquela região de agronegócio. Então, tinha que ter um trabalho ali de buscar um integrador, um revendedor que trabalhasse com isso ou incentivar o integrador local ali a não ficar só no governo, a também olhar oportunidade, porque a região de Brasília ali, muitas oportunidades de governo. Então, esse software, essa ferramenta ajudou bastante nessa relação e fez com que a gente fosse mais assertivo, que a gente pudesse melhorar a qualidade das vendas, que a gente pudesse começar a ajudá-los também a qualificar esse cheiro da venda para não jogar um número qualquer. Então, esse foi assim um universo que em 2 anos a gente conseguiu fazer com que aquela ferramenta fosse uma ferramenta muito útil para o nosso pro gerenciamento do negócio de vendas da empresa. Então, isso a gente pode deduzir que você já estava falando de uma inteligência de vendas, né, de um planejamento para venda. Não seria exatamente o que a gente vê hoje como inteligência artificial, porque não devia ter muita coisa automatizada ainda, mas a ferramenta servia para uma análise mais assertiva de quem destinasse um tempo, né, o famoso dar um passo atrás, né, sem perder negócio, um passo atrás no sentido de olhar, ver mais o horizonte, né, e ao mesmo tempo mergulhar fundo naquela área, se fosse por área geográfica ou no segmento, né? Então você deu exatamente um exemplo aí, né? Por exemplo, Brasília, com a capital do país, com mais oportunidades dentro do segmento de governo, até porque tem uma concentração, e uma cidade, uma outra capital muito próxima, né? Que é Goiânia, ou o próprio estado, com outro tipo de característica. E nós estamos falando de coisa que aconteceu há quase 15 anos atrás. Então, a inteligência artificial a gente já falava, né? A gente já tinha alguns indícios ali de Big Data e tudo mais, mas ainda era feito muito Na unha, né? na unha. Levava tudo isso para o Excel e trabalhava ali no Excel e esse trabalho de análise junto com a experiência de vendas, né? Então, 2 coisas importantes ali era a capacidade analítica de começar a ver algumas coisas naquele universo e também aproveitando as oportunidades de vendas, né? Porque no fim das contas você é medido pelo que vende, né? Você tem que fazer tudo isso, não é para ser bonito, é para efetivamente você ajudar as empresas a olharem para o mercado dela, e muitas empresas foram muito perspicazes, né,
ao entenderem o que a ferramenta podia trazer de informação, começaram a usar essas informações e começaram a buscar novas oportunidades em outros segmentos, perceberam aonde tinha uma concorrência, né? A gente começou a ver para quem que a gente perdia, por que que a gente perdia, né? Porque os CRMs aí no passado, o vendedor colocava lá, perdi por preço, né? Porque é a desculpa universal e todo mundo acaba aceitando. Mas nem sempre você perde por preço e nem sempre você ganha por preço. E você tem que começar a descobrir como é que você pode ser mais assertivo, né? Que metodologia você deve usar no seu trabalho. E essa ferramenta, junto com a capacidade pessoal analítica, ela foi muito importante nisso, né? Agora, lógico, se a gente tivesse uma visão de hoje, uma visão mais sistêmica, né? Uma metodologia para análise, como as próprias ferramentas que você tem, a gente chegaria nas conclusões muito mais rápido do que chegou. Foi ali um tentativa e erro, um esforço muitas vezes assim mental, e muitas coisas acabaram aparecendo até por sorte, né? Puxa, você olhou um negócio, olhou aqui o mesmo negócio, falou, pô, será que tem uma correlação isso? E aí você foi juntando essas informações, mas foi um trabalho hercúleo que poderia ter sido feito de uma forma mais simples se você tivesse fazendo análises, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um Canvas que há 15 anos atrás não estava disponível para nós, né? Agora, hoje em dia se fala muito em dor, né? A dor do cliente. Então, qual era a dor na época? Era preciso vender mais ou preciso vender de uma forma diferente, melhor? Preciso entender se eu também não estou desperdiçando. O que era? Devia ter várias necessidades, mas qual que era assim, aquele carro-chefe? Preciso mudar, mas é em função do quê? A dor era vender, né? A dor era vender. Só que tinha ali um incômodo muito grande que era, por exemplo, um edital, né? Essa empresa tinha uma penetração muito grande, tinha um índice de fechamento muito forte no governo, tinha um produto muito bom a um preço muito competitivo. Então, estava ganhando muita coisa no governo. Só que o que acontecia? Muitas vezes aquele edital ele era publicado, mas ele tinha sido trabalhado por alguém. Alguém tinha ajudado o órgão a especificar, alguém tinha feito um trabalho técnico lá dentro daquele órgão. E na hora que o edital saía, entrava três, quatro integradores para disputar. E três deles, né, dos quatro, três deles não tinham feito absolutamente nada. Eles estavam aproveitando a oportunidade. Então, o software apareceu, num primeiro momento, para sanar essa dor, esse incômodo de que tinha alguém feito um trabalho e esse trabalho não estava sendo preservado. Que muitas vezes tinha que se dar um desconto adicional para essa empresa que fez o trabalho, dar um preço prime para ela lá, para ela poder disputar com os outros, sendo que a disputa estava dentro da própria marca. A marca estava canibalizando o preço dela. A marca estava destruindo o seu valor, fazendo uma competição entre empresas. E com esse trabalho, acreditava-se, e depois ele se mostrou que ele foi eficiente, ele fez com que alguém já registrava essa oportunidade bem antes dela ser publicada. Então, a dor inicial do negócio era essa, só que ele serviu para uma série de outras coisas também. Ele resolveu isso e resolveu muitas outras coisas também. Ele foi muito positivo. Tá, você começou a comentar até de CRM ou de fosse qual fosse o registro, o tipo de aplicativo, software, assim, registrar mesmo a evolução das vendas por parte da equipe de venda do vendedor, né? E muitas vezes você tinha ali diagnóstico final, preço. Aí você começa a escavar, preço pode ser ou não a causa, mas de qualquer forma, independentemente do CRM, essa solução de olhar de forma diferente, com mais inteligência na venda, foi bem recebida pela área de vendas?
Então, no eixo do tempo, sim, mas nos primeiros momentos era visto como, pô, mais um, né? Mais uma, mais uma tarefa operacional, tem que alimentar o sistema. E na hora que você vê isso, né, pela minha própria experiência em vendas aí nesses anos todos, o vendedor, ele não quer ser cobrado, né? Ele não quer botar a pedra lá dizendo, ó, esse aqui eu tenho uma chance muito grande de fechar, porque depois vai ficar todo mundo em cima dele para fechar. Ele quer aparecer com o pedido lá no dia 30, né? Ó, vendi, fechei, e não quer ser cobrado pelo trabalho dele nos outros dias, né? Isso existe também. Então, quando você cria um trabalho como esse, ele no primeiro momento ele gera uma certa expectativa, fala, pô, isso aí é para me cobrar, né? Eu mesmo vou gerar informação para ser cobrado. Só que depois, no eixo do tempo, você acaba mostrando que a tarefa de vender não é uma coisa única, exclusiva do vendedor. É uma tarefa da empresa. A empresa como um todo precisa estar olhando para isso, sendo movimentada para isso, o marketing junto ali. Então, quando não se vende, não é um fracasso único, exclusivamente de um vendedor. A estrutura fracassou também. E conforme a gente vai estudando o que nós ganhamos, o que nós perdemos, a gente vai melhorando a nossa performance, a gente vai melhorando a nossa oferta, a gente vai calibrando melhor como que a gente vai para o mercado e a gente acaba descobrindo concorrentes que estão ali muito fortemente nos atacando, quais são os segmentos que a gente tem mais, dá mais fit, né? A gente tem mais aderência para vender. Então, essas ferramentas, no primeiro momento, elas geram aquela desconfiança. Mas depois, conforme o uso e você vai mostrando os benefícios, elas acabam sendo um agregador muito positivo. Mas isso não acontece do dia para a noite. Tem todo um aculturamento disso, né? E aí você considera, por exemplo, aí, naquele exemplo que eu dei aqui do porta para dentro e porta para fora, né? Qual que foi a grande mudança? Teve nas duas pontas? Ah, teve mudança, teve uma mudança da porta para dentro de não mais trabalhar em cima da. O brasileiro, né, o profissional brasileiro, o empresário brasileiro, ele é muito bom de reação, assim, na minha avaliação, Beto. Ele acontece as coisas, ele é muito, ele reage rápido, ele muda rápido, e a gente tem que ter um coeficiente maior preventivo. Então, se passou internamente a ser mais preventivo, a tomar mais cuidado com as oportunidades, olhar cada uma das fases de venda, fazer toda a lição de casa de cada fase de vendas, o saber se eu vou apoiar ou não aquela iniciativa, porque muitas vezes, como a gente não sabia de uma oportunidade, o canal lá escondia essa oportunidade, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não podia ajudar. E, de repente, ele chegava aos 44 minutos do segundo tempo querendo uma ajuda e já não era possível mais, você não conseguia fazer aquele movimento. E quando você descobria isso muito prematuramente e começava a trabalhar juntos, você tinha esse trabalho a quatro mãos. Então, esse movimento interno de apoiar, de entender também como que as coisas funcionam. E o lado de fora, né, do mercado, do próprio integrador, do próprio revendedor, que ele, de alguma forma, ele é um parceiro seu, ele atua em conjunto com você, mas ele é um externo, ele está fora dos seus domínios. Muitas coisas que ele faz, você não acaba sabendo. E a gente passou a trabalhar mais junto, mais integrado, e a gente teve muito mais sucesso, ganhamos mais negócios e tivemos que dar menos descontos, destruímos menos a nossa margem. Com isso, a empresa prosperou, a empresa pôde fazer mais ações de marketing, a empresa pôde apoiar mais, investir mais nos seus parceiros, em feiras e em treinamentos, em contratação de pessoas para poder apoiar. Então, quando a gente tem imagem, a gente pode repassar para o cliente ou a gente pode melhorar a nossa estrutura de atendimento.
E foi isso que foi feito nessa empresa nesse período. Foi assim um casamento muito bom entre os parceiros e a estrutura da empresa. É Mas, por isso que eu saí aqui do que eu costumo mostrar, né? Um comércio da porta para dentro e da porta para fora, para o modelo que muitas vezes, às vezes a pessoa pensa, bom, o meu modelo vai analisar quando eu abro uma empresa, muito se fala quando estou abrindo uma empresa, eu já fiz meu Canvas lá atrás, meu modelo de negócio. Não, ele é uma ferramenta dinâmica, lógico que eu sou fã, mas viva, né, Roberto? É uma experiência então, é viva. assim, a mesma coisa que você sair com um roteiro, né, com a lista dos teus clientes, aqui você está com o teu modelo de negócio. Por quê? Porque ele se propõe a capturar, criar e entregar valor para alguém. Bom, se não tiver coisa mais importante que isso num negócio, eu não sei o que é. Certo? Lógico que tem outras coisas que tem a ver com o ser humano, que é a parte ética, relacionamento e tal, mas para o negócio, capturar, criar e entregar valor. Tá certo. É uma frase de efeito bonito, mas é verdade. Mas quando você começa a olhar o modelo de negócio, lado direito mercado, lado esquerdo, porta para dentro. A coluna dorsal aqui, como é que você ajuda, que é a proposta de valor que você entrega. E embaixo, a base, que é quanto custa e quanto você ganha, é para você olhar não só eu, Humberto ou Marcel, olhando minha empresa, olhando o mercado, mas o próprio cliente interno aqui. Eu posso estar olhando como é que eu interajo com a minha equipe de venda, quem é que eu ajudo, que são os vendedores, como é que eles chegam na minha área de inteligência ou mesmo na área de estoque, como é que eu entrego para eles entregarem para o meu cliente. Então, você pode pegar um modelo e fazer vários modelos de negócio por área dentro da sua empresa, até no nível pessoal. E do outro lado, é a mesma coisa. Quem ajuda você? Se você está olhando a sua área de inteligência de negócio, quem ajuda você muitas vezes não é só o fornecedor ou o parceiro externo de negócio, é a equipe de vendas, que é o cliente, é o destinatário daquilo. Certo? Então você começou a contar coisas que envolvem exatamente eu estava tendo uma conversa hoje, que a gente gravou também com um consultor, falando de intraempreendedorismo, quer dizer, você olhar para dentro de casa e falar assim, como é que eu posso ser melhor no que eu faço? E até a conversa lá surgiu nesse ponto que você falou, de confiança, né? De não ter a desconfiança, ter o ok, o aval da sua chefia, se houver uma chefia, porque se não tiver esse respaldo, já é difícil fazer com os parceiros ou com quem está na linha hierárquica abaixo, porque vai falar assim, Ih, é mais uma coisa que você inventou, é mais um processo para você ficar bem na foto com o chefe, porque eu não vou ficar bem na foto, você está me dando mais tarefa. Aí é provar para ele assim, ó, isso aqui que é uma atividade, e se a gente voltasse lá no modelo, tem o negócio da atividade-chave, pô, você está me colocando mais uma? É mais uma, só que assim, vamos ver a importância disso, o que nós vamos fazer com isso? Né? E aí tem pessoas que têm que entender o benefício, né? Eu estou fazendo isso para quê? Né? Eu costumo sempre substituir a pergunta do porquê, que é o para quê, né? Porque às vezes o porquê para a pessoa não interessa muito. O teu porquê falar, porque a minha área aqui eu estou trabalhando com inteligência de negócio, de venda e preciso melhorar aqui, ter menos desperdício. Aí o vendedor fala, isso é o seu porquê, para mim não está me resolvendo nada. Falando, aí o para quê? Para te ajudar a vender melhor, mais você vai colocar mais comissão no bolso, né, teu resultado provavelmente vai antecipar antes de trabalhar mais, é trabalhar melhor e assim vai, né? Humberto, uma outra coisa, né, importante aí dessa conversa agora que a gente teve, é que se na época tivesse essa visão, tivesse essas ferramentas, a gente, graças a Deus ali, a gente conseguiu ter sucesso e a gente conseguiu implementar, mas poderia ter sido muito mais rápido, poderia ter tido menos estresse, né? Porque teve alguns estresses aí no meio de, de cotovelada, de alguém achar que estava entrando muito na área do outro, que estava perguntando muito, porque não se tinha essa noção de coletivo, né? A venda é um negócio coletivo da empresa, não é uma coisa individual, né? A gente estava passando por uma migração aí de pensamento e essas ferramentas hoje, num case como esse, se aplicado hoje a ferramenta desde o primeiro momento,
faria muitas vezes mais rápido, seria muito mais eficiente, teria gerado muito mais recursos, margens e dinheiro muito mais rápido, teria evitado um monte de estresse. Então, é importante se fazer tudo com esse olhar, né? Com esse olhar de planejamento, sentar, afiar o machado e não partir para sair dando machadada sem dar uma olhada antes no todo, né? O que se tem para fazer. Eu costumo dizer assim, uma coisa é dizer, outra coisa é convencer as pessoas, quer dizer, você ajudar que as pessoas se convençam, né? Porque eu convencer sozinho, forçadamente, eu não acredito. Como é que eu posso te ajudar a você se convencer de que planejamento é algo, é um processo vivo, que é exatamente a palavra que você usou, não é faz uma vez por ano, uma vez por semestre, se for para registrar, registra em papel, ou num arquivo e depois guarda o arquivo. Talvez no semestre que vem, no outro ano, a gente volte, que é um bom exercício acadêmico. Se fosse só isso, né, até o exercício acadêmico não é para ficar só no papel. Muitos exercícios acadêmicos viram, inclusive, produto, metodologia, técnica, né? Mas é esse olhar que a gente estava tendo disso aqui, ó. É um outro jeito de olhar o modelo de negócio. Do lado esquerdo, você trabalhar a eficiência e do outro lado, o valor. Quer dizer, por que eficiência? Eu faço mais com menos? Ou o que eu faço está dentro, pode ser até 80-20, né? Posso fazer menos e ter o mesmo resultado? Posso enxugar aqui o processo? Ou aproveitar, se eu vou livrar tempo, fazer melhor? Quem ajuda você, os parceiros? Será que todo o processo que eu tenho, as minhas atividades, sabe, tem que ser todas minhas ou alguém pode vir de fora e me ajudar? Certo? E valor é o que realmente eu entrego porque o cliente enxerga isso. Então, se você hoje tem um processo que é 1 a 1, que você levar 2, 3 horas com esse cliente ou 5 horas, amanhã tem algum processo que possa melhorar e o cliente vir se servir de uma parte e a outra parte você interagir para poder cuidar de mais clientes e assim vai, né? É um exercício justamente vivo, né? Então, a semana passada mesmo eu passei um modelo de negócio de uma empresa que comercializa produto para um vendedor de produto, é um concorrente dele. Aí ele falou, eu não estou conseguindo enxergar aqui, eu dei o zoom, não fui eu que fiz o modelo, né? Enfim, foi a própria empresa. Aí eu mesmo dei zoom lá e mandei para ele os 9 blocos para ele poder enxergar melhor e falar, agora essa é a minha ajuda, dar um zoom aqui, tá? A segunda, na verdade era a quarta alternativa, é você consultar um oftalmologista porque você não está enxergando, certo? Ele falou, eu acho que eu não vou precisar dessa quarta, mas já deu para entender aqui. Aí eu deixei ele ruminar lá, ele mastigar melhor, para depois a gente conversar sobre o que ele achou de valor que ele pode implementar no negócio dele. Porque não é só uma teoria. Isso aqui, esse papel, é para você levar para campo e testar, certo? Uma outra coisa que faz parte do modelo de negócio, e muita gente não fala, ou acaba falando e esquece que está dentro da metodologia de modelo de negócio, é isso aqui. O que pensam de nós? Ou seja, é o tal do mapa da empatia, né? Que também, numa folha de papel, as pessoas que elaboraram o modelo de negócio, que é uma modelagem conjunta, várias pessoas de vários países, começaram a se colocar no lugar do cliente, e a gente sempre falou sobre isso, né? Coloque-se no lugar do outro, e dizer assim, o que ele tem de dor, que foi a minha pergunta, o que ele deseja, o que ele precisa fazer, com quem é que a gente está sendo empático, o que esse cliente escuta, o que ele vê, o que ele fala, o que ele faz. É um exercício, muitas vezes, de laboratório, mas depois você vai para a rua para saber mesmo, não é, como disse o empreendedor, você não vai só para a rua falar com o teu parente e amigo, porque o parente e amigo, se ele for muito sincero, ele pode acabar com o seu produto também, e às vezes acabar no bom sentido, né? Você também se fazer perguntas, mas a maioria das vezes ele vai elogiar, vai falar que está lindo, maravilhoso. Você não quer ouvir só isso, tá? E é um exercício que a gente pode e deve fazer até para ver se gera empatia com quem? Com os clientes internos, porque no teu caso está claro que a equipe de vendas é um cliente e tinha que criar empatia mesmo, né? Senão não ia andar para frente, você ia ter sabotadores aí, né? Sem dúvida, porque nesse caso específico, tinha lá o pessoal de produtos, que era importante para vender a solução,
tinha o pessoal das verticais, né? Tinha um sujeito da vertical governo, tinha um sujeito da vertical finanças. Então, você tinha que fazer com que esse time todo olhasse para isso e enxergasse do mesmo jeito, e todo mundo aportasse ali seu conhecimento para melhoria. E uma coisa que na época a gente não tinha essas ferramentas, não conhecia as ferramentas, muitas ferramentas nem existiam na época, né? Mas isso tem que ser feito quando está tudo bem ou quando não está tudo bem. Não é só, eu tenho um problema, eu preciso ir ao médico. Você precisa ir ao médico fazer check-up regularmente. Se você for ao médico, o médico fala assim, pô, Marcelo, você está bem? Pô, volta daqui um ano? Pô, excelente notícia também. Eu não posso falar, puxa, não devia ter vindo ao médico, perdi meu tempo. Não, não perdi meu tempo. Eu fiz uma análise e eu estou bem, eu posso continuar nesse ritmo aqui. Eu não preciso acelerar nem desacelerar. E a empresa precisa fazer isso também. Não é porque, eu estou vendendo bem, faça. Eu não estou vendendo tão bem, faça. Eu não estou vendendo nada, faça. Tem que fazer sempre isso. Isso tem que fazer parte. A gente não dá manutenção na máquina, o carro não precisa de manutenção, a casa não precisa de manutenção, o ser humano precisa de manutenção, os negócios também precisam. Sim, verdade. Então você vê, uma coisa está ligada à outra para, quando a gente estava aqui falando do mapa de empatia, começar a ter essas perguntas aqui. Não só a pergunta em si, o que faz, o que que essa pessoa vê e tal, mas quem é que eu preciso entender? O fornecedor? O parceiro de negócio, que pode ser meu fornecedor, e eu posso, inclusive, criar uma parceria de negócio, às vezes com o fornecedor, que a gente acha que está ali só para fornecer, né? Vamos dar um exemplo. Corriqueiro, contador, dependendo do serviço, da solução, o teu contador pode, inclusive, ser o seu parceiro de negócio, para indicar mais negócio para você, porque ele sabe o que você faz. O duro é que, às vezes, a gente esquece de dizer para ele, de uma forma simples, do que a gente faz. Né? Humberto, só abrindo um parênteses nisso, a minha esposa concluiu agora o mestrado dela e a, o tema foi a satisfação do fornecedor. Porque se você não olhar para a satisfação do seu fornecedor também, quando ele tiver uma coisa bacana, ele vai levar para outro, não para você. Você tem que cuidar bem do teu cliente, você tem que cuidar bem dos seus colaboradores, você tem que cuidar bem do teu fornecedor. Tem que ter uma visão holística hoje de tudo. Não adianta só agradar um lado, você tem que olhar o todo. E para olhar o todo, você precisa estar fazendo exercícios como esse, senão É. você não consegue ver. Aqui eu pus, por exemplo, cliente interno, cliente final. Faltou eu colocar um post-it aqui mesmo virtual, que é para ser mais sustentável, né, para não gastar papel, que é o próprio concorrente. Por que eu não faço o mapa da empatia do concorrente? O que que ele pensa, o que que ele fala, o que que ele faz, certo? Porque muitas vezes ele é um competition, né? Ele pode competir de um lado e pode colaborar de outro. Muitas vezes você se É, junta, né? é um dos modelos de parceria é exatamente esse, que eles chamam de competição, né? Que está cooperando e está competindo. Exatamente isso. Exatamente, o competition faz parte do jogo. Entre aspas, toco tiro com você aqui, mas aqui a gente está junto, né? Então, essa visão também mudou, não é só de... É tridimensional, né? A gente não tem um plano só. A gente tem hoje um universo muito maior de possibilidades. A gente tem que estar atento a isso, e se a gente não fizer esses exercícios, a gente acaba passando batido, a gente perde a oportunidade, né? Essa imagem aqui já é ainda em 2D, mas para dar duas dimensões, para dar o sentido de três, né, de um tabuleiro mesmo, que é o que a gente estava falando, né, de tridimensional. Faça o seu não como exercício acadêmico só, não. É parte acadêmica, que é fruto do estudo, do mestrado, do doutorado de várias pessoas. Depois eu transformei parte disso num jogo de cartas, né, para gamificar. Então, eu falo assim, dê as suas cartas, certo? Começa a exercitar mesmo. Para quê? Para ter isso aqui, ó. Se a gente olhasse a nossa caixinha aqui, se fosse o cérebro, a gente começar a espetar. Olha, aqui espeta o modelo de negócio, aqui o Pareto, aqui o 5. Para cada uma das questões, você vai ter uma ferramenta que é útil.
E aí, voltando, se não for útil, não é ferramenta, não use. Use o que você já usava antes. Fica na chave de fenda e no martelo. Não vai colocar uma morsa, uma chave de boca aqui que não vai resolver, né? Mas é isso. Eu quis encaixar, né, o conceito de modelo na conversa, porque ficou claro que no teu exemplo, né, permeia tudo, né? Custo, eficiência, tá? Mas principalmente olhar com os olhos de intraempreendedor e olhar as equipes, os clientes internos que a gente tem, né? Porque senão a gente fala assim, o pessoal lá se vira para eu entregar na rua, se for um vendedor. Não é assim, não é se vira. O que eu também estou facilitando e levando de feedback para esse pessoal de observação minha que a gente possa ser melhor amanhã. Por quê? Porque o cliente final eu estou ouvindo e prestando atenção no que ele fala, né? Não estou falando mais do que ele, né? Verdade. Se a gente não ouve o cliente, depois que entrega a proposta, tem que ficar lá tentando convencer ele de algo que ele nem sabe o que é. Ouve o cliente para primeiro saber qual é a dor dele, né? E esses instrumentos todos aí, eles facilitam essa metodologia para você entender. Você só pode fazer a proposta para alguém porque você entendeu qual é a dor dele e se você pode resolver a dor também, né? Às vezes eu entendo a dor, mas eu não posso resolver. Eu preciso passar para alguém, eu preciso recomendar alguém, eu preciso dizer para ele, ó, procura outro especialista, porque isso aí é coração, meu negócio é ortopedia. Então, a gente precisa se acostumar a começar a usar mais metodologia, mais ferramentas no nosso dia a dia, né? Aquela visão de que eu me basto, né? Eu tenho bastante experiência, eu consigo improvisar, Eu me é muito garanto, né? legal. É muito legal, eu acho bacana. Mas para que fazer tudo isso se hoje a gente tem ferramentas aí com uma simplicidade muito grande e que nos ajudam a entender a complexidade do cliente? Senão, tudo vai parecer complicado, né? O problema do simples não é brigar com o complexo, é ir para o complicado. E muitas vezes nós mesmo complicamos a história porque a gente não consegue enxergar direito o que está acontecendo, né? Muito bom, Marcelo. Como é que você quer fechar a história? Depois eu acabei saindo dessa empresa para um outro desafio, mas aquele legado ficou é, de, de muita coisa interessante que foi vista, muita coisa foi construída, mas demorou mais tempo do que demoraria com a visão que se tem hoje, né? Então, na época não tinha o que fazer, mas hoje não adianta tentar lutar contra algumas forças sem as armas corretas, sem as ferramentas corretas. Então, se você tem uma empresa, se você quer entender bem o seu negócio, faça esse exercício, né? Como você falou muito bem agora há pouco. Não é só na hora que eu estou abrindo a empresa que eu tenho que fazer essa análise. Eu posso fazer essa análise a qualquer momento. Eu deveria fazer essa análise de enquanto em quanto tempo, até para capturar mudanças de comportamento, mudanças no mercado, mudanças do concorrente, mudanças no cliente. A gente está vivendo aí um momento de pandemia, 180 e poucos dias, 6 meses e pouco dentro dessa visão. Ainda tem um tempo para a gente passar por isso, as coisas estão mudando. Então, era importante agora olhar o que mudou, o que eu tenho de oportunidade dentro desse universo em transformação e o que eu devo fazer, o que eu posso fazer no futuro próximo também para capturar essas oportunidades, porque toda ameaça ela traz no seu contexto alguma oportunidade, como as oportunidades trazem também algum contexto de ameaça. Então, a gente tem que estar olhando para isso, a gente tem que estar atento a isso. E as ferramentas são primordiais. A partir do momento que eu comecei a ter acesso a N ferramentas para N soluções, elas se mostram extremamente interessantes, né? Uma das primeiras ferramentas que nós tivemos foi a própria mão, né? Quando o ser humano começou a usar a mão, ele começou a usar uma ferramenta. Na corrida do ouro nos Estados Unidos, as empresas que mais ganharam dinheiro não foram as empresas que mineraram, que encontraram ouro, foram as empresas que venderam ferramentas. Elas cresceram muito e elas ganharam muito dinheiro
vendendo a automação, a mecanização, a pá para o sujeito poder ser mais eficiente. Então, eu sou um entusiasta aí de ferramentas, não tanto quanto você, né? Você é muito mais, você está criando, né? Você resolveu ajudar, né, as empresas você facilitou um processo que antes era um processo mais demorado, um processo mais dolorido, né? Agora é mais simples de fazer, mas tem que se doar para fazer isso, tem que ter um tempo para fazer isso, tem que trazer alguém aí para te ajudar a fazer isso, tem que contratar uma consultoria para fazer isso, mas os benefícios são enormes, enormes, né? Mas precisa ter um pouco dessa crença e se dispor a fazer isso. Bela conversa e assim, a gente acabou encaixando alguns conceitos, né, de uma das ferramentas que eu falo, que é o modelo de negócio, não é a única, mas a gente encaixou na história que o Marcel trouxe, ficou muito claro, assim, para mim, muito claro que também falamos de ferramenta, de implementar inteligência com ferramentas, inteligência de negócio de venda, mas que o convencimento das pessoas de que não era algo que ia só colocar mais uma tarefa, era importante para eles entenderem assim, o para quê, né, que a gente falou. Para que eu estou fazendo isso? Não só o porquê, para quê, né? E muito bom. Você tem mais. Qual que é a sua consideração final aqui no nosso papo, né? Não foi um tão formal assim, mas pessoal, suas considerações finais, mas um recado que você dê para, principalmente quem está em vendas, Marcel, hoje em dia e até assim retomando, né? Nós estamos falando aqui em 2020, no meio de uma pandemia, como diz uma pessoa que eu conheço, se você estiver assistindo esse vídeo em 2180, 2000 em 2020 teve uma pandemia e nós estamos falando no meio dela. Aí você vai recuperar a história lá para ver o que, que era isso. Bom, o que veio à minha mente aí na hora que você começou a falar? A gente olha para trás e fala assim, nossa, em 1990 era fácil vender, mas em 1990 a gente achava difícil. Pô, em 2000 era fácil vender, porque você está olhando em relação a 2020. Então, a gente tem que transformar as coisas fáceis ou mais fáceis no momento que a gente está vivendo, não no futuro ficar olhando para trás. Então, a pandemia mostrou que se a gente estivesse fazendo o que a gente está fazendo hoje, há um ano atrás, a gente teria sido mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo. Então, a gente pode fazer isso hoje. As próprias vendas, né, o mercado B2B que eu trabalho, ele está usando muito mais o marketing digital, ele está usando muito mais automação, ele está usando muito mais ferramentas para fazer negócio, porque é o que o mercado se mostrou, né? As pessoas não estavam podendo mais serem visitadas, né? O contato estava sendo feito mais no mundo digital. Então, isso vale para tudo, vale para vendas e vale para o olhar da empresa, para a gente começar a usar mais as metodologias e as ferramentas que existem, que estão disponíveis, né? Isso não é uma coisa só para empresa grande, só para empresa multinacional. Isso vale para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de negócio. Hoje a gente tem muito mais acesso às ferramentas, às metodologias que antes eram impossíveis para uma empresa muito pequena. Então, hoje, qualquer negócio, sendo pequeno, médio ou grande, pode se valer dessas metodologias, e isso é uma coisa que vai trazer resultado, que vai se pagar muito rapidamente. Então, seria isso que eu gostaria de dizer aí para quem está nos assistindo. E agradecer você pela oportunidade de estar batendo esse papo delicioso aqui com você. Muito bom, Marcel. Eu te agradeço. Nossa conversa foi muito produtiva. A gente sempre tem, por isso que chama conversas e ferramentas, que hora a gente mostra uma ou outra, ou a integração das duas, né? E o Marcel é um super parceiro e eu espero que tenhamos outras histórias para contar, né? Mais para frente, para todo mundo voltar no canal e aprender de uma forma colaborativa também, que isso é o legal, ok? Obrigado. Valeu, Humberto. Foi muito bom e conte comigo sempre aí. História é o que não falta, né? Nessa longa trajetória aí, tem muitas histórias para contar, muita coisa para a gente revisitar.
tem um certo saudosismo, mas o bom é que a gente vai tendo também insights, né? Em cima do que a gente falou agora, do que você mostrou, de como deveria ser feito, sempre traz algum aprendizado novo. Para mim foi muito bom também. Muito obrigado. Muito bom, obrigado.